Paulo, tens de ligar o micro. Agora Sim, houve aqui uma... Ao clicar aqui numas coisas, foi clicar no sítio errado. Ok, então boa noite a todos. Tem sido um percurso interessante andar aqui na carta aos Efésios ao longo de várias semanas. Pronto, eu, como o João Paulo disse, hoje será o último estudo, então iremos fazer também um apanhado da carta, mas ver também algumas coisas dos últimos versículos desta carta. Eu tenho aqui, como de habitual, uns slides para mostrar e estou a tentar localizá-los, que eles fugiram, já achei. Então, eu creio que esta estrutura da carta já tem sido bem repetida. Temos duas grandes partes, eu não vou mostrar isso. Temos um momento, primeiro, em que Paulo dá uma ênfase mais teológica na carta e depois a segunda secção, então, sendo uma parte mais prática. Na primeira secção há uma breve introdução, consolação, e depois temos a conclusão, que é o que iremos ver hoje. A divisão está ali no capítulo 4 e tem aquela palavra que faz a ligação entre as duas, um portanto, ou algo equivalente, dependendo da tradução que usam, que estabelece mais ou menos o raciocínio visto, aquilo que Deus tem feito por nós, então ele agora faz um pedido, rogo-vos, pois eu, a tradução que eu tenho aqui, faz aquela ligação com a segunda parte, então para viver realmente à vista de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e de que nós somos em Cristo, tem esse apelo então para vivermos e mantermos a unidade. Uma visão geral de tudo isto, então poderíamos iniciar em Atos 19, que Paulo chega a Éfeso, que seria então uma cidade bastante importante da Ásia, com muita movimentação, um centro religioso com várias religiões, com vários templos. Portanto, a ideia da religião politeísta grega estaria ali bem presente na cidade, e isso afeta também os costumes sociais, morais e da própria cultura. Eram várias divindades gregas, eram ali adoradas, portanto temos Ártemis como destaque, que é traduzida como Diana, mas em grego seria então Ártemis, e Paulo fica lá cerca de uns 2 anos. Depois, posteriormente, ele vai para Roma e é preso, e ali da prisão então ele escreve a carta a essa igreja de Éfeso. Ela é enviada por Tíquico, como iremos ver hoje, e então ele nesta carta tem várias recomendações e alguns temas bastante importantes são abordados nesta carta, e eu queria também relembrar isso hoje. Um tema que ele aborda é acerca de quem é Deus, no sentido de trindade, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Isso é notado logo nos primeiros versículos da carta, ainda no capítulo 1, em que temos presente as bênçãos de Deus, e também Jesus é mencionado, o Espírito Santo é mencionado, portanto há vários textos que reforçam esta ideia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também a ideia de Deus como o Pai é bem abordada e desenvolvida nesta mesma carta. A questão da filiação, nós sermos filhos de Deus, sermos co-herdeiros com Cristo, tudo isto são temas que estão relacionados a um conceito que Paulo desenvolve aqui, como noutras cartas, de Deus como o Pai. Também há muitas expressões acerca de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ou somente Cristo, ou somente Jesus. Isso aparece várias vezes. Portanto, só de novo para esclarecer que a palavra Cristo, que nos tem sido tão familiar e quase que parece um apelido, se refere de facto à ideia de Messias, de ungido, o ungido que menciona, que fala o Antigo Testamento em Salmo. Menciona que as nações e os povos se levantam contra o ungido do Senhor. Portanto, Jesus, sendo este ungido, o prometido do Antigo Testamento, de novo a ideia da ação também só do Espírito Santo é desenvolvida
também nesta carta de Paulo, a ideia de salvação, que estão associados ao conceito de justificação, de justificar, isto é desenvolvido, e obviamente a ideia de graça está aqui patente também neste conceito. Igreja, a igreja como um corpo, é também um dos temas bem desenvolvidos nesta carta, a vida da igreja, daí também temos optado por este tema de ser igreja na carta aos Efésios, e também um tema bem abordado, quase podemos vê-lo por toda a carta, a ideia de reconciliação, que está diretamente ligada também à ideia de unidade, e esta reconciliação e esta unidade ela é extremamente abrangente. Se é que nós podemos pensar que há reconciliação num contexto apenas de judeu e gentio, conforme nós vemos no capítulo 2, mas esta reconciliação ela vai trazer, vai permitir que haja esta unidade do Espírito Santo também. Somos um em Cristo, e aí já não é apenas entre judeu e gentio, já é entre todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, sendo um em Cristo, se temos a mesma fé em Cristo Jesus, e isto no nosso contexto enfrenta algumas delicadezas, algumas dificuldades para uns talvez, porque não podemos apenas pensar dentro da nossa própria igreja local, ou dentro da nossa própria denominação, ou dentro da própria comunhão de igrejas, mas deveríamos alargar os horizontes e pensarmos em todos aqueles que de facto professam uma fé salvífica em Jesus Cristo, pela graça, como Paulo menciona no capítulo 2, mediante a fé, é pela graça, não vem das obras. Portanto, todos estes somos um em Cristo, todos estes que creem desta forma e professam assim a sua fé em Jesus, são um em Cristo. E aqui algumas barreiras que talvez ainda hoje existam, deveriam ser tiradas por nós próprios e percebermos que em Cristo sim nós estamos unidos. A ideia de que Ele veio e estabeleceu a paz está diretamente associada a este conceito de reconciliação, e os versículos que eu tenho ali anotado, naquele pequeno quadrado de reconciliação, lendo cuidadosamente todos aqueles textos, onde notar que há sempre uma ideia de contínuo, onde esta ideia de estarmos reconciliados em Cristo, estarmos reconciliados uns com os outros, isto vai desde o grego e do gentio até ao próprio ambiente da vida familiar, como vimos no capítulo 6. Apenas para lembrar também que no meio deste ambiente de paz, de reconciliação e de amor que a carta nos trata, há também um alerta para dizer que estamos em luta, não contra as pessoas, mas contra as hostes principados espirituais da maldade. O que liga tudo isto, esta ideia de reconciliação e todos estes outros temas que estão aqui ligados, estão aqui a ser desenvolvidos nesta carta, o que está aqui como que a ligar e está por trás de tudo isto, de facto, é o amor. E esta palavra, ela surge cerca de 22 vezes, ou como verbo, ou como substantivo ou adjetivo, mas surge cerca de 22 vezes ao longo da carta. Portanto, há uma grande ênfase nisto que Paulo escreveu acerca do amor, o amor de Deus por nós, o amor que nós devemos ter uns pelos outros, a própria motivação para o serviço deve ser pelo amor, conforme vimos no capítulo 4, o corpo, exercendo os seus dons espirituais, faz o seu próprio crescimento em amor. Portanto, é aqui uma grande base, ou seja, as coisas, tudo aquilo que Paulo tem estado aqui a mencionar, o que está a gerar tudo isso é o amor de Deus derramado em nós e que através de nós, transformados pela presença do Espírito de Deus na nossa vida, também transborda em amor para os outros. E este conceito de amor, então, tem aqui um pouco mais de detalhe, não dá para tratarmos todos aqueles temas. Seria interessante também, futuramente, tratarmos todos aqueles temas desenvolvidos em Efésios e ver também como é que Paulo aborda todos os outros temas nas outras cartas, porque são igualmente abordados em outras cartas que ele escreve. Mas só vou dar aqui um pouco mais de atenção a esta questão do amor em Efésios. Como verbo, ele aparece 10 vezes. Eu tenho ali a lilás, então são as referências à primeira parte teológica, digamos assim, em que Paulo fala acerca do que é o que Deus fez por nós.
e a verde temos então, a partir do capítulo 4, aquela dimensão mais prática em que ele faz um apelo para nós vivermos então de uma forma consequente àquilo que Deus já fez por nós. Portanto, como verbo ela aparece tanto na primeira secção como na segunda secção, como substantivo a mesma coisa, também aparece na primeira secção da carta, ou seja, nos primeiros 3 capítulos, mas também ela aparece com bastante frequência na segunda secção, portanto uma parte já muito mais prática, e aparece também como adjetivo. Portanto, a ideia que está por trás, ou o pano de fundo, digamos, ou aquilo que está a fazer mover muitas das ações que surgem, os desafios, as propostas nesta carta, tanto do lado de Deus para conosco, como de nós em resposta ao nosso Deus Criador e Salvador, como também em resposta aos outros, tudo isso é gerado pelo amor. E isso é extremamente importante na carta. O texto então que nós iremos ver hoje é bastante pequeno, são apenas uns poucos versículos do capítulo 6, e então eu vou ler aqui, e Paulo escreve então desde o 21 até ao 24 do capítulo 6. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, que foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele consola o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Como podem ver nesta leitura, 2 vezes aqui ele usa esta expressão Senhor Jesus Cristo, portanto ela está repetida no 23 e no 24, e depois também no versículo 21, ele diz que Tíquico então é um fiel ministro do Senhor. Portanto, esta referência a Jesus, ela surge também aqui mesmo bem no fim da carta. Quem era Tíquico? Então ele era da Ásia Menor, possivelmente de Éfeso. Há um documento antigo que faz essa referência, e ele é descrito aqui, e não apenas aqui em Efésios, como um irmão amado e um fiel conserva, um fiel diácono. Essa seria a palavra literal, um fiel diácono do Senhor. Serviu como mensageiro de Paulo, entregando esta carta de Éfeso, também de Colossenses, e ele acompanhou Paulo nas suas viagens e também quando foram para Jerusalém, no sentido de entregar aquela oferta à igreja ali. Há 3 razões que Paulo aqui menciona esta ida de Tíquico, e é interessante o foco que Paulo tem e como ele destaca e valoriza a ideia de comunhão. E aqui comunhão não é necessariamente proximidade porque estão juntos, há uma distância e Tíquico tem de ir. Também não é aquela ideia de comunhão que temos quando estamos juntos na mesa do Senhor e partimos o pão e tomamos o cálice, mas é aquela ideia de comunhão de laços fraternos, de amor genuíno, de querer saber. Então Paulo tem essa preocupação para com os crentes de Éfeso, e na mente dele certamente está a ideia de que os crentes de Éfeso também têm esse mesmo amor, interesse e carinho para com ele. Então ele diz no versículo 21, para que vocês saibam a meu respeito. Portanto, e ele diz isto 2 vezes, diz isso no 21 e diz no 22, e para que saibais também a meu respeito, e depois de novo no 22, foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito. Aqui o nosso, possivelmente Paulo está a adicionar mais alguém, possivelmente Tíquico, ou talvez mais alguém que estaria com ele, preso também ali em Roma. Mas esta é a primeira razão que ele menciona, para saberem. Ele quer saber dos Efésios e ele está convencido também que os Efésios querem saber dele. E ele também quer que os Efésios saibam dele. Então, esta ideia de partilha, de comunhão, ela está aqui bem presente. E nós hoje temos telefones, temos estes meios que nos permitem comunicar. Naquela época não havia isso, eram viagens a pé, uma pessoa vai e leva informação,
e depois Paulo tinha que esperar outra vez o regresso para que aquela informação voltasse. No entanto, estas dificuldades não cortavam a comunhão que Paulo tinha com as pessoas desta igreja, nem que eles tinham para com ele. Segunda razão, que ele menciona ainda no versículo 21, também, e o que faço. Aqui esta ideia do que faço não é apenas, se calhar, dar um relatório de atividades, mas pode ser algo do que faz também no sentido de como ele está. Ele está preso, o que é que ele agora faz na prisão, como é que ele vive, como é que ele está, portanto, a ideia de missão dele, como é que ele está neste sentido de missão, há ânimo, há desânimo, dificuldades que se passam, está ligado também com a ideia de comunhão, mas talvez um pouco mais a focar na ação que ele faz. E uma terceira razão que ele menciona no versículo 22, e console o vosso coração. Esta palavra console que está aqui é a mesma que aparece no capítulo 4, no versículo 1, quando ele diz rogo-vos ou exorto-vos. Portanto, é um consolo, mas em termos de exortação, de estímulo, de crescer, de andar, de viver, de progredir. Não é necessariamente uma ideia de um consolo, de dar umas palmadinhas nas costas a ver se as coisas vão bem. É uma ideia de um consolo no sentido de encher o coração, porque é necessário andar, viver tudo aquilo que Paulo tem escrito nesta carta. Então, a ideia de comunhão, de partilha, ela está aqui bem presente. E são estes laços que transparecem toda a carta. Porquê? Porque estamos reconciliados com Cristo. Cristo veio e estabeleceu a paz. Estas distâncias, os orgulhos, as inimizades, elas cessaram, porque estamos unidos em Cristo Jesus e somos chamados e somos desafiados a manter a paz que nos une, e isso pelo poder do Espírito Santo também, sempre com aqueles laços de amor que unem tudo. E isto é extremamente importante, sobretudo quando pensamos na nossa igreja do século XXI, digamos assim. Por vezes uma igreja extremamente individualista, uma igreja muito virada, tal como a nossa sociedade, para o consumo. Nós vamos à igreja se gostarmos do que é que se passa lá. Se nós não gostarmos, não vamos a esta. Então, hoje existe a ideia, vamos a outra. Mas conceito de igreja são laços, são relacionamentos, são amizades, são pessoas que se cuidam e estimam, e não é por causa de ser melhor aqui ou ali, é porque se gosta, se ama uns aos outros. E esta característica de igreja é um problema enorme quando ela se perde. E por vezes o que mantém mais uma igreja são tradições, são princípios, são rotinas, são costumes, do que propriamente laços genuínos de amor entre os seus membros. E Paulo dá aqui uma forte ênfase nesta carta. Os últimos versículos, na saudação, há 4 palavras-chave aqui que nós nunca deveríamos deixar de lado e avaliar: paz, amor, fé e graça. Se olharmos para esta palavra amor, queria chamar a vossa atenção, amor e fé, que vão aqui juntos. Ele diz, então, a expressão que ele usa é amor com fé, paz seja com os irmãos, e amor com fé, ele não separa amor e fé, ambos vão juntos. E se nós olharmos para o capítulo 1, logo no início, quando ele faz a saudação, é interessante que esta característica parece que faz parte já desta igreja. Ele diz assim no versículo, estou a olhar para o capítulo 1, versículo, eu agora perdi aqui, ele diz que quando ouviu falar da fé e do amor dos crentes de Éfeso, tinha anotado e agora os meus olhos estão aqui a passar no texto e de facto eu não consigo ver, mas ele faz também uma saudação no versículo 2 de graça e paz, e apesar de ele ter notado isto na vida destas pessoas eu tinha ali anotado, peço desculpa, os meus olhos estavam cruzados, e era o versículo 15. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças. É interessante que apesar de ele ter dito que já tinham ouvido a fé
e é interessante notar que ele põe aqui fé em primeiro lugar, que há entre vós, e o amor para com todos os santos. No fim, ele continua a saudar a igreja para que essa fé e amor continuem a existir na vida destes irmãos. Também a ideia de graça, e esta palavra graça, ela tem estado presente aqui por toda a carta, porque de facto é pela graça que tudo isto acontece, pela graça de Deus em nós, o seu amor por cada um de nós. Basicamente a carta termina aqui, esta é a mensagem, mas eu queria vos convidar a pensar no seguinte: esta é uma carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, e normalmente nós nunca nos referimos ou usamos a expressão a primeira carta aos Efésios. Nós temos uma primeira carta aos Coríntios, ou temos uma primeira carta aos Tessalonicenses, mas de facto, apesar de apenas falarmos na carta aos Efésios, no Novo Testamento há duas cartas à igreja de Éfeso. Há uma primeira carta, que é a que nós lemos, que foi escrita, pensa-se que cerca do ano 60 a 62, a carta de Paulo aos Efésios, que acabámos de estudar, e passados cerca de 30 anos, o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse. E quando João escreve o livro de Apocalipse, há ali um pequeno texto que é uma carta à igreja de Éfeso. Obviamente nós não designamos essa carta como uma segunda carta aos Efésios, mas é interessante nós notarmos que existe uma segunda carta à igreja de Éfeso. Eu gostaria que fizéssemos um contraste com aquilo que temos visto que Paulo escreveu na carta aos Efésios, envolvidos 30 anos, qual é a mensagem de Deus para aquela mesma igreja. Ou seja, no ano 60, 62, Deus, através de Paulo, tem uma mensagem para a igreja em Éfeso. E já notamos os temas que ali são desenvolvidos. Já notamos o ambiente que aquela cidade tinha, profundamente politeísta, com um templo, uma divindade, enfim, várias ênfases que ali eram dadas. As recomendações que são feitas. E agora, passado todo este cerca de 30 anos, então, Paulo escreve uma carta, João escreve então esta carta à igreja de Éfeso, isto já então no livro de Apocalipse. E eu vou ler este texto então de Apocalipse, é Apocalipse capítulo 2, o versículo 1 até ao versículo 7. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, lendo esta carta, eu queria só apontar aqui uns poucos destaques para estabelecermos um contraste com o que Paulo escreveu anteriormente a esta igreja de Éfeso. Então, quem escreve, e vou passar esta parte rapidamente, então é uma carta escrita ao anjo, literalmente seria ao mensageiro de Éfeso, e então a mensagem depois vem da parte do Senhor Jesus, que ele é descrito como tendo na mão direita 7 estrelas e anda no meio de 7 candeeiros de ouro, que nos levaria ao capítulo anterior, onde há uma descrição do Senhor Jesus. Mas depois chegamos aqui à parte propriamente dita da mensagem. E a mensagem é que, de facto, o Senhor conhece, e são destacados 3
pontos interessantes sobre esta igreja: obras, labor e perseverança. Então, é uma igreja que tem coisas concretas, ela está a agir, e a ideia de labor, de trabalho, ela está ali presente, e também a ideia de perseverança também está ali mencionado. Então, a ideia de perseverança no sentido de que, certamente, ao longo das dificuldades que surgem, tem sido uma igreja que continua a perseverar, que se mantém. Agora, tem algumas coisas positivas, digamos assim, que esta igreja faz. Ela não suporta o mal, lemos isso na primeira parte do versículo 2, é uma igreja que não suporta o mal, ela testou aqueles que afinal eram mentirosos, alguns que seriam ditos apóstolos não eram, achou-os mentirosos, portanto havia algum cuidado, algum rigor a não receber qualquer tipo de informação de qualquer pessoa. De novo, a ideia de perseverança é apontada aqui, suporta provas por causa do amor de Cristo, é uma igreja que não esmorece e também não aprova condutas. Temos aqui então esta expressão dos chamados dos nicolaítas, o que também está a favor. No entanto, esta segunda secção, ela vem um pouco depois de levantar o problema. E qual é o problema, então, que nós temos aqui, que se calhar incomoda e de facto é o problema grave? Vem no versículo 4. Deixaste o teu primeiro amor. E isto é algo que é extremamente grave. Dá a ideia até que, quase que pondo numa balança, um não dá para contrabalançar o outro. E isso é impressionante. Palavras que estão ligadas com esta ideia caiu, precisa de arrependimento. Eu queria que nós pensássemos nestes dois verbos, de cair e precisar de arrepender. Provavelmente, se nós ouvíssemos isto acerca de alguém, nunca iria estar na nossa mente a ideia de amor. Iria estar na nossa mente a ideia, e se calhar vamos dizer um pecado. Aquela pessoa cometeu um pecado, aquela pessoa caiu, olha, perdeu a fé, aquela pessoa caiu, olha, fez algo horrível, aquela pessoa caiu, enfim. Alguma ideia dessas iria chegar à nossa mente e talvez então precisa de se arrepender, então a pessoa tem que voltar ao caminho inicial, mudar o rumo, confessar o seu pecado, etc. Alguma coisa viria sobre isso à nossa mente. No entanto, não está aqui apontado nenhum pecado no sentido daquelas listas de pecados que nós usamos ou que até são mencionadas em outras cartas de Paulo. A única coisa que está aqui mencionado é deixou o primeiro amor. Ora, se caiu por causa disso e se precisa de arrependimento, de facto o que está aqui em causa é pecado. Mas parece a mim que nós não temos a ideia de que deixar o amor, deixar de amar, é pecado. Parece que a nós dá uma ideia de que é algo humano, é algo que às vezes acontece, mas a forma como está aqui construído parece que é algo que fica tão difícil de suportar que apenas este único ingrediente pela negativa, que não é uma ação que se faz, mas é algo que se perdeu, acaba por não pensar as boas ações que são mencionadas. Porque, se notarmos, lá no fim do texto que diz arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E ao aviso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas, e essa frase ela é repetida ao longo de outras cartas também. Olhando para este pequeno trecho aqui de Apocalipse, em contraste com Efésios, o que nós notamos ali naquela mensagem de Efésios é uma mensagem de reconciliação. Estamos reconciliados com Deus. A paz foi estabelecida. Deus derrubou um muro de separação. Deus deu dons.
Deus fez tudo por nós. Fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, não somos salvos pelas obras. Nós agora devemos viver neste poder, neste novo homem criado à imagem de Deus, e viver nesta plenitude do Espírito. Portanto, estou a usar várias expressões que são usadas ao longo da carta. A igreja deve crescer através do uso dos dons espirituais, edificando o seu próprio aumento em amor. Então, tudo isto acontece na carta aos Efésios através deste elemento que está constantemente a ligar tudo na carta, e os membros da própria igreja uns com os outros, que é o amor. O que é que aconteceu neste momento, envolvidos 30 anos na igreja em Éfeso, segundo esta carta de Apocalipse? Ela continua a não suportar o mal. É uma igreja que continua zelosa, digamos que de boas práticas. É uma igreja que não está a deixar-se enganar pelos falsos apóstolos ou falsos profetas. É uma igreja que está atenta, vai verificar o que as Escrituras dizem, possivelmente, e vai combater e vai desmascarar aqueles que se estão a infiltrar, digo eu agora, se calhar como ovelhas, e não são lobos, e é uma igreja que está atenta, testa mentirosos. É uma igreja que, apesar de estar num sítio extremamente idólatra, com um templo a Ártemis, e ter havido uma manifestação a dizerem que grande era a Diana dos Efésios, apesar dessas dificuldades todas, talvez perseguição, é uma igreja que continua a perseverar, não está a desanimar. Uma igreja até que tem um zelo que suporta provas por causa de Jesus Cristo. Mas é interessante notar a expressão que diz por causa do meu nome. E eu poderia até estar à prática por causa do amor do meu nome, mas não é isso que tem lá. E suportaste, diz o versículo 3, suportaste provas por causa do meu nome. E talvez a mim me falta de ouvir por amor do meu nome, se calhar teria caído melhor ao meu ouvido. Há uma igreja que não esmorece, e eu dei então as práticas dos tais nicolaítas, era uma heresia que se infiltrou na igreja, não se sabe tanto assim acerca disso, mas de qualquer maneira é um tipo de pessoas que teriam algo herético, possivelmente seguidores de um tal Nicolau, que se calhar tinham uma ideia de dominar a vida da própria igreja, seja o que for, eles estavam a ideia de continuar a perseverar na verdade. Mas o que é que eles tinham perdido? O tal primeiro amor. E a ideia que temos aqui não é apenas voltar a amar. A ideia é, vê onde caíste, o que é que aconteceu e arrepende-te. Eu creio que este é uma mensagem extremamente importante para os nossos dias nesta área, porque possivelmente nós estamos a fazer uma série de boas práticas na vida da igreja. Estamos certamente a condenar o mal, estamos a ficar atentos a uma boa e sã doutrina, estamos a perseverar e tentar andar no meio das dificuldades como a que estamos a passar nestes momentos. Não estamos a esmorecer, estamos a enfrentar desafios por causa do nome de Cristo, mantendo viva a nossa fé. Se calhar até desmascaramos alguns que se infiltram com ideias e nós até nem os queremos entre nós. Mas a pergunta que fica é se estamos a fazer todo este serviço motivado pelo amor. Ou se estamos a seguir rotinas, se estamos a seguir tradições, se estamos a seguir boas práticas porque elas devem ser seguidas. O que é que está a motivar tudo isto? É o meu amor para com Deus? É o meu amor para com os irmãos? Ou será que nós como igreja temos perdido isso? Se esse é o caso, devemos considerar isso pecado como qualquer outro pecado. E a ideia de arrependimento ficar presente e voltar diante de Deus e pedir perdão. Pedir perdão neste caso não porque fizemos a ação errada, mas porque aquilo que deveríamos estar a fazer e a viver, que é viver nessa plenitude do Espírito, transbordando em amor, nós estamos a fazer isso.
estamos demasiado acomodados, talvez demasiado egoístas, pensando demasiado em nós próprios, e o convite da parte de Deus, a exortação da parte de Deus, é que nós possamos olhar atrás, e isto aqui tanto num sentido individual como coletivo. Onde se caiu? O que é que se pode fazer? Arrepender e mudar a atitude. Então, apesar de ter havido uma ênfase tão grande na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e apesar da igreja de Éfeso ter sobrevivido aqueles 30 anos com tão boas qualidades como estão aqui a ser descritas na carta, escrita por João nesta carta aqui em Apocalipse, a ausência ou ter deixado aquele primeiro amor é algo extremamente grave. E talvez para nós é mais fácil apontar pecados de ações a outros e omitimos esta questão de pecado, de termos deixado de amar uns aos outros. Voltando à carta aos Efésios, a forma como Paulo termina então aquela carta com a saudação que vai precisamente para a paz, amor, fé e graça. A minha oração é que no fim desta carta, estas 4 palavras finais desta saudação, que estão também durante toda esta carta, que elas possam estar presentes na nossa vida. E como Paulo diz num outro lugar, permanecem 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Eu estava a pensar que eu gostaria que nenhum de nós recebesse uma carta do céu a dizer: tu tens feito isto, tu fazes isto e mais isto, uma série de boas práticas que temos tido, mas alguns lá uma linha diz: mas deixaste o amor. É que todo o resto acaba por não compensar a ausência do amor na nossa vida. Talvez a necessidade mais urgente que teríamos, falo por mim, falo por aquilo que eu conheço, seria não pensar se estamos a fazer todas as coisas tão bem assim. Sim, devemos continuar a fazer essas boas coisas, mas talvez algo extremamente importante que devemos considerar, tanto no plano individual como no nível coletivo, é se ainda estamos a viver aquilo que se diz aqui, esse primeiro amor. E se não estamos, devemos considerar, pensar na nossa mente: ok, estamos a pecar. E a solução para isso é arrependimento, é voltar. E isso é algo que se faz em proximidade, em intimidade, em oração. Que a graça do Senhor seja com vocês, que a paz de Cristo seja convosco, que o amor com fé seja convosco, comigo também, e que de facto a marca que nos identifica, que seja realmente o amor de Deus, o amor de Cristo em nós. Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Realmente foi uma maratona de 11 aulas, onde começamos realmente pelo início e agora esta conclusão também desta forma. E ao analisarmos esta parte prática, como habitualmente começamos sempre a dividir-nos em grupos para debatermos alguns assuntos. Como conclusão, a pergunta também já colocada também no bate-papo, é no sentido de nós fazermos aqui uma avaliação ao longo destas 11 aulas e podermos pensar qual destes assuntos que nós abordamos nós precisamos de melhorar, para que da mesma forma como esta igreja em Éfeso, que foi alertada pelo apóstolo Paulo, depois vemos aqui através desta informação em Apocalipse relativamente aqui a uma falha. E aqui o que nós podemos verificar é, ao analisarmos a nós próprios e de uma análise individual, ao vermos estas 11 aulas onde abordamos o tema ser igreja de forma muito prática, nós podermos ver o que é que nós temos que melhorar para que talvez se calhar daqui a uns 2 anos ou daqui a um tempo não possamos novamente ser alertados ou por alguém ou até pelo próprio Senhor. Portanto, o desafio seria nós podermos partilhar
qual destes assuntos nós, ao longo destas 11 semanas, achamos que nos tocou mais, que nós sentimos que precisamos de desenvolver um bocadinho mais, e então partilharmos todas essas experiências daquilo que aprendemos aqui, tirarmos as nossas conclusões, possam escolher um representante também no grupo logo de uma forma inicial, para depois aproveitarem o máximo do tempo para debaterem então esta pergunta. A pergunta é: qual dos assuntos abordados nestas 11 aulas preciso de melhorar para que daqui a 2 anos não me aconteça como a igreja de Éfeso? Portanto, este é o desafio agora para então os mini-grupos. Portanto, vamos então fazer a divisão, Ruth. Penso que são 3. Principal, né? Vamos ver então e partilhar os grupos. Hoje eram só 3 grupos, temos um grupo principal mais reduzido, daí pensámos em dividir só em 3. O grupo 1, que era onde eu estava, onde estava o Casal Água, a irmã Adelaide, o irmão Paulo Pina Leite e mais alguns. Então, nosso porta-voz é a irmã Olga. Eu peço à irmã para compartilhar algumas coisas que foram faladas no grupo para todos, está bem? Obrigado. Sim, no início foi abordado que o mais importante que é andarmos. Andar em amor, concluímos que é o mais difícil, é a coisa mais exigente para nós. Depois também se abordou aquela parte de que muitas vezes é necessário voltarmos atrás para tentarmos corrigir o erro no nosso andar, para não voltarmos a cair no mesmo erro. E depois foi dito que quando não agimos com amor para com os nossos irmãos, não estamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, a base para nós, que a carta de Efésios nos mostra, a base é o andar em amor, e aí, a partir daí, estamos a obedecer a Deus. Tá? Obrigado, irmã. Portanto, o que nós temos que ter em atenção é o amor, para não acontecer como aconteceu precisamente lá aos Efésios, não perder aquele primeiro amor. Grupo 2, Ana Cândido, Nuno Fonseca, Samuel Vieira e mais alguns que estavam no grupo. Não sei quem é o vosso porta-voz. É o Paulo. É o Paulo Costa. Força, Paulo. Muito bem, nós no nosso grupo abordámos várias coisas. Eu vou tentar resumir tudo, porque realmente falámos sobre várias coisas. E nós começámos por falar que a raiz do mal entre nós, ou entre as nossas igrejas, é mesmo a falta de amor. Porque, tal como Paulo escreve aos Efésios, era um problema que eles tinham, era ter deixado o primeiro amor. E falou-se também que a nossa salvação é baseada no amor de Deus por nós. E nós, por vezes, não vivemos este amor. Foi também falado que nós somos conhecidos, segundo Jesus, pelos outros irmãos e pelas pessoas que não são crentes, quando nos amamos uns aos outros. Jesus disse que nós sereis conhecidos quando vos amardes uns aos outros. E muitas das vezes nós não temos este amor. Depois também foi referido que na igreja normalmente a forma como nós nos relacionamos uns com os outros é complicada e não existe este amor. E depois fez-se até um comentário, foi o Nuno que fez. Ele tinha posto um post no Facebook sobre a igreja de Sintra e a ação que a igreja de Sintra teve em ceder as instalações para ser um posto de Covid e de vacinação. E ele recebeu 200 e não sei quantos comentários, e grande parte dos comentários era a dizerem mal daquilo que a igreja tinha feito.
Portanto, numa atitude em que a Igreja abriu as portas para a comunidade, demonstrando assim o amor, para que as pessoas vissem também como é que nós vivemos, não é? Quais são o tipo de igrejas que nós temos e de pessoas que temos. Inclusive, as pessoas iriam receber à entrada alguma informação e exemplares de evangelização, alguns folhetos e alguma literatura, e mesmo assim, aquilo que, quando ele pôs este post, no fundo, a exaltar a Igreja, a valorizar o que a Igreja fez, recebeu comentários negativos e muito negativos, e estão públicos no Facebook, sobre a atitude que ele teve em partilhar aquilo que a Igreja fez, e mesmo pessoas que estavam contra a Igreja por terem feito realmente aquilo, não é? Falámos também que muitas das vezes os crentes e mesmo os responsáveis das igrejas vêm para a praça pública de gladiar-se uns aos outros, em vez de se amarem uns aos outros. Inclusivamente foi dado um exemplo em que o Paulo foi a uma reunião de obreiros com um irmão que foi com ele, e aquela reunião correu tão bem que ele, no regresso para casa, a pessoa que foi com ele perguntou-lhe: que reunião era esta? E ele disse: foi uma reunião de anciãos da igreja. A pessoa até lhe perguntou: aquilo que nós designamos por pastores? E ele disse que sim. E então ele disse que nunca se tinha sentido tão mal como naquela reunião. Ele disse: nunca mais queria ir a uma reunião destas, porque ele tinha melhor ambiente no trabalho do que no meio das pessoas crentes, mais das pessoas responsáveis por pelas igrejas, no fundo, que eram os anciãos. Portanto, existe realmente um problema, também foi dito, chamarmos ao bem de mal, não é? E foi um bocado o exemplo que foi dado também. Jesus fez realmente também o bem num dia de domingo, não é? Ou de sábado, e por isso ele foi condenado à morte. Portanto, tudo isto demonstra que existe realmente uma grande falta de amor no meio do povo de Deus, e nós falamos basicamente acerca do amor que existe ou não existe no meio do povo de Deus. Eu até dei um comentário, algumas vezes tenho falado do Evangelho a algumas pessoas, não são crentes, e a determinada altura da conversa eles perguntam: mas afinal, qual és tu? Qual és tu? És dos batistas? És dos irmãos? És das Assembleias de Deus? És dos presbiterianos? És de qual é que é a tua? Quer dizer, dá a ideia que estamos, em vez de estarmos unidos pelo amor, estamos divididos por denominações, não é? Portanto, só para concluir, aquilo que nós achamos mesmo é que sem este amor, o Nuno até disse: será que daqui por 10 anos ainda estamos a viver assim? Obrigado, Paulo, pelo contributo do vosso grupo também, batendo no mesmo, mais ou menos, do amor, que é, vamos lá, há pouco no grupo eu falava que é tipo a cola de tudo o resto e do andar, como deve ser. Bom, falta um grupo ainda, que é o terceiro, a Ruth, irmão Humberto, Pedro Veiga, não sei quem é o vosso porta-voz, havia mais alguns, eu vi que o grupo tinha estes três, mas quem é que vai ser o porta-voz do grupo? O grupo 3. Sou eu. Como? Sou eu. Está bem, Luís Alves, ok, já percebi. Tá, desculpa lá. Força. Então é assim, o nosso irmão Gomes falou no amor. O amor pelas almas perdidas e a falta de amor aos irmãos. E vai um pouco mais longe.
Diz eu, quando há amor nas igrejas, as igrejas crescem. E isso é uma grande verdade. Quando há amor, não é só nas igrejas. É nas igrejas, é em casa. O amor é a base fundamental. Eu tive a oportunidade de dizer que é o amor que nos salva. Porque se nós não amarmos o Senhor Jesus Cristo, não somos salvos. A base é o amor. Pode haver muitos outros pormenores, mas é o amor que nos salva. E foi isso que o Humberto disse. Depois falou Pedro Veiga, que diz que nós, nas igrejas, devemos ser as luzes do mundo. Devemos ser, eu vou mais longe, devemos ser como o sal. Nem de mais, nem de menos, mas que é preciso tê-lo, é verdade. Devemos ser realmente o sal da vida. O nosso irmão Pedro Costa diz que somos estudantes, que tiramos muitos cursos, mas falta-nos o importante, que é arregaçar as mangas e trabalhar na obra. E essa é uma grande verdade, irmão. É uma grande verdade. O que nos falta não é pessoas na igreja, falta-nos pessoas que a gente não os convida, falta pessoas porque a gente não tem o amor ainda de saber para aquelas pessoas. Depois falou o irmão Pedro ainda falou na situação de começarmos a vida de crentes nas nossas casas, nos nossos lares. Nos casamentos, nos filhos, enfim, que deve começar pela nossa casa. A Ruth diz que este curso mostrou-nos as fragilidades que nós temos e a dificuldade de servir mais a Deus. Pronto, e eu, João, falei naquele pedacinho que te mandei ontem, salvo erro, que quando foi o discurso do Barack Obama, perguntaram ao Barack Obama o que é que a América ia fazer por cada americano. E o Barack Obama disse, não, a pergunta está ao contrário. É o que é que tu podes fazer para a América? E é isto que nós devemos fazer em relação à igreja. Não é a igreja que tem que fazer nada por nós. Nós é que temos que fazer tudo pela igreja. E começar para onde? Amor, orar, disponibilizar, limpar a casa de oração, João. É tão importante. Formar grupos de oração, formar grupos de casais, participar em todas as atividades da igreja. Aí sim, aí podemos fazer pela igreja. E quando estamos a fazer pela igreja, não estamos a fazer nem nada mais, nem nada menos do que servir ao Senhor Jesus Cristo. E Ele bem merece que nós façamos todas estas coisas e muito mais, porque nos deu a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e que continue a haver mais cursos, porque são realmente a base do ensino. E se nós queremos crescer, é através de sabermos mais e sabermos mais de Cristo. O Senhor nos abençoe. Obrigado, Luís, pela partilha também do vosso grupo. E realmente, por vezes, nós pensamos sempre o que é que os outros podem fazer e esquecemos de pensar o que é que eu posso fazer. Porque o que está nas mãos dos outros, eu posso não controlar, mas aquilo que está na minha mão, eu controlo e posso ajudar a fazer. E devemos nos preocupar realmente o que é que nós podemos fazer. E Carta aos Efésios falou também acerca de dons. E todos nós temos um dom. E então, por vezes estamos a dizer que o irmão A ou B pode não exercer o seu dom, e o meu, eu estou a exercê-lo. Um exemplo prático. Bom, mas eu gostava, e todos os grupos foram batendo ali também no amor. Paulo, em outra carta que ele escreve aos Colossenses, ele diz a falar sobre algumas características de uma vida abundante em Cristo, da vida cristã. Vocês conhecem com certeza estes versículos que eu vou ler, em Colossenses 3, versículo 12. São só 3 versículos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que nós realmente possamos lembrar-nos e estarmos bem colados e presentes neste amor do Senhor, ao amor que o Senhor tem por cada um de nós, e que esse amor possa transbordar por nós para aqueles todos que nos rodeiam, independentemente, por vezes, de críticas que ouvimos, como há pouco o Nuno também exemplificou, e ele teve a preocupação de dizer, aí no chat, não sei se todos leram, que não foram só críticas, também houve muitos que disseram que foi muito boa a iniciativa da Igreja em Sintra. Mas enfim, mas houve, eu concordo com ele, críticas demasiadas e duras, que não foi bom. Mas realmente que o amor do Senhor possa suavizar tudo isto e ultrapassarmos tudo isto juntos. Muito bem, eu gostava só de, e vamos finalizar com uma palavra de oração,